E para começar, o assunto é hábito alimentar. Você já deve ter ouvido ou mesmo falado a expressão "meu filho é chato para comer". Eu mesmo tenho um exemplo em minha casa. Um dos meus filhos, eu sempre digo, é chato para comer. A expressão nada mais é do que um caso de seletividade alimentar, né? De um exemplo de seletividade alimentar. Dentre os vários conceitos que encontrei, a seletividade alimentar ela pode ser caracterizada por uma ingestão menor de alimentos, né? Só aqueles mesmos alimentos e um padrão alimentar monótono. É só um sanduíche, é só arroz, feijão, da gente diz é chato para comer. Então, o que fazer para mudar isto? Nós convidamos a nutricionista infantil e criadora da escolinha da Nutri em Criciúma, a Gabi Búrigo, para nos dar dicas importantes. A boa alimentação trará muitos benefícios às nossas crianças. E é isso que queremos, né? Com a palavra, a Nutri. Olá, eu sou a Gabi Búrigo, nutricionista infantil e trabalho transformando a alimentação das crianças. Durante meus atendimentos aqui em consultório, o que aparece muito para mim, posso dizer que 80% dos casos são crianças com seletividade alimentar. Pensando aí em estratégias, né, para ressignificar essa alimentação das crianças, né, ampliar repertório alimentar, né, não ficar só na banana, na maçã, ampliar um pouquinho essas frutas, ou a criança que não come nada de legumes, de verduras, eu criei a Escolinha da Nutri. A Escolinha da Nutri é um programa de educação alimentar e nutricional, onde a gente trabalha justamente de forma lúdica esse conhecimento dos alimentos, de novos alimentos. A gente tenta introduzir, então, novos alimentos no dia a dia das crianças, começando de forma devagar, né? Eu falo muito para as mães que é um trabalho de formiguinha, essa criança que não come. Então, aqui na Escolinha, a gente trabalha semanalmente alimentos diferentes, receitas diferentes, para a criança gostar do que está fazendo, sentir prazer na hora das refeições. Existem casos, então, mais específicos que a gente direciona para uma terapia alimentar, que a terapia daí é um acompanhamento nutricional que ele acontece também semanalmente, só que de forma individual, né? De forma individual com essa criança que precisa realmente ressignificar a sua alimentação, essa criança que não está comendo nada, que está passando por alguma dificuldade. Então, a gente vai investigar as causas dessa dificuldade alimentar. Pensando um pouquinho, né, que nutricionista trabalha com obesidade. Sim, eu também tenho, né, meu público de crianças com obesidade infantil. E as crianças com obesidade infantil também são crianças com uma certa seletividade alimentar. Então, as crianças com obesidade também são muito bem-vindas na escolinha. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com uma mesa repleta de frutas, então essas crianças já chegam aqui, já dá aquela fominha no meio da manhã e a gente tem o que disponível? Frutas, que às vezes em casa até tem a fruta, mas a criança não dá bola, não olha, já finge que nem tem mais a fruta em casa, né? Então ela precisa de um estímulo, algo novo para realmente gostar de comer essas frutas que, ela comia tão bem na introdução alimentar, eu escuto muito isso, né? A introdução alimentar foi perfeita, comia de tudo e agora não come mais nada. Sim, acontece. O que acontece? Os pais vão deixando, meu filho não gosta mais de tomate, então nunca mais o tomate aparece dentro de casa. Não adianta, eu comia e ia fora. Quais são as dicas que a gente dá? Mudar as formas de preparo. Primeiro sim, a criança enjoou, a gente dá um tempo, deixa essa criança sem comer por um tempo esse tomate, por exemplo. Depois a gente volta com o tomate em outra forma de preparo, a gente volta com esse tomate em outro horário, não precisa necessariamente ser na hora do almoço. Esse tomate pode entrar na hora da brincadeira, pode ser uma bola, pode ser brincar com um boliche com esse tomate, a gente pode fazer um caminho de tomate para essa criança. Então, existem várias formas de a gente entrar com o alimento, não apenas na hora exatamente das refeições. Claro que pensando que o objetivo é que esses alimentos entrem depois de um certo tempo, depois de um certo estímulo durante as refeições principais. Então, aqui é a nossa sala de aula, onde acontece a Escolinha da Nutri, porque sim, as crianças chegam, vêm direto para a nossa salinha de aula e aqui a gente aprende os superpoderes, então, dos alimentos. Cada dia trabalhando esse alimento diferente e esse alimento que a gente trabalha em sala de aula, depois a gente leva ele para a cozinha e a criançada coloca a mão na massa, preparando alguma receita com o alimento escolhido durante essa semana.
E a nossa mesa fica repleta então de frutas, verdurinhas, também tomatinho, cereja, cenourinha em palito que eles gostam bastante. Quando são dias de colônias de férias, a gente faz também até uma pipoca. Todos os dias também tem ou um pãozinho de queijo ou um bolinho de chocolate para eles fazerem um lanchinho e depois a gente parte para a cozinha, onde as crianças entram, lavam as mãos, colocam a touquinha, colocam um avental e a gente parte para colocar realmente a mão na massa. Pensando então numa receitinha muito prática, muito fácil, que eles perguntam: ele não come nada de legume, nada de verdura, o que a gente pode fazer? Por exemplo, numa simples crepioca, tá? Que é uma receita super fácil e prática para fazer de café da manhã, lanche da tarde, ou às vezes mais elaborada, até com uma proteína, a gente consegue colocar até como janta na preparação dessa criança. Então a gente vai precisar de um ovo, 2 colheres de sopa de tapioca, 1 colher de sopa de farinha de aveia, um queijinho para rechear, que pode ser uma carninha moída, um franguinho desfiado, né? Pensando aí fazer alguma jantinha mais elaborada. E o segredo é que a gente vai colocar nessa massinha um pouquinho de cenoura ralada. Então vamos lá, a gente vai quebrar esse ovinho. Eu gosto de quebrar ele e misturar bem, bater bem esse ovinho. Aí a gente coloca já a tapioca e a farinha de aveia. Então é uma receita que poderia ser feita só assim. E a gente vai agregar aí a cenourinha. Então, com essa criança que não come nada ainda da cenoura, a gente começa com muito pouquinho dessa cenourinha. A criança que já aceita, a gente pode colocar um pouquinho mais a quantidade de cenoura, tá? Mas, para uma criança que não come, uma quantidade mínima já é muita coisa. Ou cortada muito mais picadinha do que esse nosso que a gente fez no ralo grosso. A gente poderia colocar essa cenourinha mais fininha ainda para dar uma disfarçada nela, sem mentir para essa criança, tá? A gente vai de início apresentar essa preparação e quando a criança falar que gostou, que adorou, a gente vai dizer sim como foi feita. Ou a gente vai trazer essa criança para a cozinha junto, que é o ideal, e essa criança vai preparar o alimento conosco, com a gente, ela vai ver tudo que está sendo colocado ali. Porque o colocar a mão na massa é muito mágico, o fazer o seu alimento é muito mágico. A criança que faz o seu alimento acaba sempre querendo pelo menos provar e experimentar depois de pronto. A criança que gosta, a gente pode colocar até na massa um pouquinho de orégano. Aquela criança que já gosta de uma pizza, né? A nossa crepioca fica tipo uma massinha de pizza realmente. Então, a gente pode aí... O cheirinho do orégano pode trazer essa lembrança da pizza e a crepioca ser mais aceita. Então, eu vou colocar a nossa massinha na frigideira. Vou colocar tudinho ela aqui. Então, a gente vai dar uma viradinha nessa crepioquinha, ó. Opa, quebrou. Ou, se a criança gosta de pizza, a gente deixa redondinha no formato da própria pizza, certo? Então, olha só. Essa crepioca poderia sim estar recheada com um franguinho desfiado, poderia estar com uma carninha moída, certo? E aqui a gente tem então a conquista de colocar a cenourinha ralada aí na nossa massa e tá começando a colorir então a alimentação das nossas crianças. Essa e outras receitas assim rápidas e práticas são muito usadas durante as sessões de terapia alimentar com as crianças então que não comem, que apresentam aí uma certa dificuldade. E nas receitas da escolinha, a gente também sempre envolve sim legumes e verduras. Uma receita que é sucesso por aqui é o brownie de abobrinha, por exemplo, tá? É um brownie que fica com cara sim de brownie de chocolate e com um sabor bem de chocolate. Brownie de feijão também é uma delícia. A gente faz cookies aqui sempre com um ingredientezinho secreto, um ingrediente surpresa aí. Claro, a criançada chama de ingrediente secreto, mas elas estão participando e entendendo tudo que está sendo colocado ali. E assim fica muito mais gostoso de experimentar esses novos alimentos.
Essa é a imagem da matéria que eu fui lá, né, uma vez fazer a escolinha da Nutri, porque eu acho muito legal, da forma lúdica, ela acaba ensinando as crianças, né, a gostarem, coisa que nós pais às vezes não conseguimos, porque realmente às vezes precisa de uma didática. Então é muito legal ver essa criançada linda, cozinhando, aprendendo, e a gente também, né, e fazendo com que as nossas crianças tenham hábitos alimentares bem saudáveis, para elas viverem bem. Gabi, arrasou, tá bom, querida?